Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Mulher em Foco. Elas sabem o que querem. Como estão vocês? Espero que bem, hein? Só lembrando que nossa mãe ainda está em recuperação, por isso nós estamos fazendo os vídeos, de forma separada, mas para que não haja essa falha, essa falta. Mas estamos aguardando novas avaliações para ver se será necessária a cirurgia ou não. Mas do mais, está ocorrendo tudo bem. Só lembrando que estamos estudando acerca do livro de Neemias. Nós estamos fazendo uma jornada neste livro. E estamos abordando agora acerca das portas. Nós já falamos sobre as portas das ovelhas, que foi uma porta que foi restaurada pelos sacerdotes. E foi a única porta que foi santificada ao Senhor, consagrada ao Senhor. Lembrando que na porta das ovelhas, os animais passavam para ali, eles só entravam, porque eles eram oferecidos como sacrifícios ao Senhor. A segunda porta que abordamos foi a porta do peixe, que é um lugar de multiplicação, é um lugar que nós parafraseamos para a igreja, que é um lugar de evangelismo, que é necessário resgatar isso em nossas vidas. A terceira porta, que foi abordada na semana passada, falava sobre a porta velha, que é a porta antiga, que é onde nós precisamos rever os nossos valores antigos, daquilo que foi passado, dos nossos antepassados para nossas vidas. E também daquilo que é velho em nossas vidas, que precisamos retirar e esquecer lá. Hoje, nós iremos falar acerca da porta do vale. Essa porta do vale, eu confesso para vocês que realmente mexeu comigo. Porque se a gente for ler lá em Neemias, no capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Ainda de noite subi pelo vale e examinei o muro. Depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Lá no capítulo 3, no versículo 13, fala assim: Anum e os moradores de Zanoa reconstruíram a porta do vale. Eles a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar. Com seus ferrolhos e trancas, também reconstruíram 1000 côvados até a porta do esterco. Se nós observarmos, no capítulo 2, fala que Neemias passou por esta porta do vale para observar a estrutura de Jerusalém. É porque, na verdade, essa porta estava num lugar estratégico, onde poderia entrar e sair por esta porta. Ele poderia observar como estava a estrutura daquela cidade, como estava, assim, a base, o alicerce. Se nós formos trazer para a nossa vida hoje, precisamos nós observarmos o erro, é preciso nós observarmos as circunstâncias de baixo, por onde se inicia, por onde se chegou este erro, como isso iniciou. Então precisamos refletir e olhar onde está o princípio de todas as coisas, para que aí sim o conserto se comece do princípio, porque nós vamos observar onde está o erro e aí haverá um conserto. E é interessante que Neemias ele teve uma estratégia do Senhor para reconstruir os muros e as portas, só que a reconstrução, pela lógica humana, ela é feita primeiramente a base, depois os muros, por último, vamos dizer assim, as portas. Só que não, Neemias ele reestruturava primeiro as portas, com as famílias. Mas uma coisa interessante a se observar: é preciso fazer um trabalho em família, é preciso estar em unidade, porque a bênção não é apenas para você, mas a bênção é estendida sobre os seus descendentes. Quando o Senhor abençoava, Ele abençoava a cada profeta e os seus descendentes. Ele abençoava as gerações posteriores. Então, quando o Senhor estende uma bênção, Ele não estende apenas para você, mas para a sua descendência. Quando Ele restaurava essas portas, primeiramente, nós temos que entender que é preciso primeiro nós observarmos também qual foi a porta de entrada desse erro, qual foi a porta de entrada que essa maldição chegou em nossa casa. Porque é através das portas que foram profanados os templos, que ali houve toda aquela distorção do ensinamento do Senhor. Então, primeira coisa a se fechar, a se reconstruir a porta, para que não mais entre nem saia. E que a porta só fique aberta para aquilo que o Senhor tem específico. Existem portas em nossas vidas que precisam ser fechadas, trancadas por dentro. Existem outras portas que são apenas entradas, daquilo que o Senhor tem para nós. E existem portas que são saídas. Cada porta, ela tem algo específico a ser restaurado. Que nesse dia nós possamos entender que as portas de nossas vidas precisam ser restauradas, para daí sim
os muros serem restabelecidos. Lembrando que esse trabalho ele é feito em conjunto, esse trabalho não é feito de forma individual. Eu e minha casa precisamos restaurar os princípios, precisamos lembrar da porta velha, precisamos lembrar da porta do peixe, precisamos entrar pela porta das ovelhas como sacrifícios ao Senhor. Então que nesse dia nós possamos entender que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, já dizia o salmista, não devemos temer mal algum. Lembrando que no vale existe o rio e é lá onde nós vamos beber a água. Mas também é no vale que existem os predadores, porque estão ali só na espreita, esperando o momento certo para atacar a sua presa. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco. No vale também existem as mais belas flores, por causa das águas. O vale nós não queremos passar, mas o Senhor fala que Ele pegou Ezequiel e levou para o vale. Algumas vezes nós somos conduzidos pelo vale, pelo Senhor. O Senhor nos toma pela mão e nos leva até o vale. Mas o melhor de tudo isso é que neste vale o Senhor ele não nos abandona, Ele não nos desampara, mas Ele está conosco ali. O Senhor nos toma pela mão e nos conduz, e nos mostra, nos dá de beber. O Senhor segura em nossa mão, sabendo que nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. As montanhas são algo visíveis que todas as pessoas observam, mas os vales realmente é difícil nós passarmos, mas é necessário para a construção de nosso caráter, é necessário para restabelecermos as bases e vermos onde estamos errando e vermos o princípio das coisas. O vale é um lugar de luta, sim, é um lugar de dor, sim, mas é um lugar onde nós escolhemos os mais belos cheiros, nós temos, na verdade, nós podemos assim sentir as mais belas essências das flores ali semeadas. Porque quando nós subimos a montanha, nós já temos o aprendizado do vale. Amém? Então nós te convidamos mais uma vez. Vem conosco nessa jornada, pois elas sabem o que querem. Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar. E lembre-se, o vale é um lugar que muitas vezes foge o nosso caráter e a nossa intimidade com Deus. Que o Senhor abençoe vocês. Beijo no coração.